E aí, conectados, chegamos à edição número 100 do programa. E o nosso objetivo segue o mesmo, trazer novidades e curiosidades de tecnologia para vocês. Dá só uma olhada no que a gente preparou. Saiba mais sobre o Google Project Stream, uma plataforma que vai exibir jogos online. Tem Tecnologia e Sociedade, com Leonardo Pacheco falando mais sobre as fake news. Você confere também o Surface Headphones, um fone de ouvido que vem com um assistente de voz. E a gente fala sobre tecnologias e marcas que estão comemorando 2 décadas nesse ano. Olha, eu se fosse você não perdia, viu? O programa de hoje tá, maravilhoso. Fica com a gente. A gente começa o programa falando sobre uma novidade para os gamers. A Google lançou um serviço de transmissão online de jogos chamado Project Stream. Olha só. Segundo uma executiva da Google, a ideia é transmitir conteúdo com muita qualidade gráfica, semelhante aos serviços de streaming de filmes e vídeos musicais. Além disso, a empresa também quer promover interação instantânea entre o controle do jogo e os gráficos na tela. A primeira produção a fazer parte do projeto é o Assassin's Creed Odyssey. Desde a semana passada, os usuários da Google nos Estados Unidos já podem jogar o mais novo game da série de ação, junto com a chegada do jogo aos consoles e PCs. Na fase final de testes, o Project Stream vai ser gratuito para os participantes. Porém, o serviço ainda é exclusivo para usuários dos Estados Unidos com conexões acima de 25 megabytes por segundo. Bem legal, né? E a gente muda de assunto agora para falar de fake news que estão super em alta. Com as eleições, o compartilhamento de notícias falsas chegou a níveis extremos. Quem fala mais sobre isso é o especialista em direito digital Leonardo Pacheco no quadro Tecnologia e Sociedade. Olá pessoal, olá amigos, olá curiosos do direito, da tecnologia e da inovação, tudo bem, gente? Pessoal, o tema de hoje é justamente sobre fake news, as notícias falsas que, especialmente em períodos eleitorais, estão sendo disseminadas na internet, seja para favorecer, seja para prejudicar algum candidato, e é algo que muito nos preocupa, né? Especialmente porque os rumos, né, o resultado de uma eleição, independente de qual seja, ele pode ser manipulado, ele pode ser influenciado por notícias falsas, e isso causa muita preocupação. A primeira coisa que se vê é que no início do ano, desde o início do ano, na abertura do ano, o Superior Tribunal Eleitoral, né, o TSE, ele manifestou que uma preocupação com as fake news, com as notícias falsas, e prometeu agir com rigor. Lamentavelmente, o rigor que foi encontrado não foi suficiente para punir e coibir a prática de notícias falsas. Infelizmente, foi anunciado até mesmo a criação de um comitê, de uma sala de comando, de alguma coisa que poderia, né, verificar ali para agir com rapidez e tudo mais, e essa ficou, mais uma vez, no âmbito das promessas. Não é só o político que promete e não cumpre, lamentavelmente o judiciário também falhou em cumprir aquilo que ele se propôs a fazer. Agora, já no meio, depois terminado o primeiro turno e antes do fim do segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral está prometendo realizar reuniões frequentes com essa comissão de combate à proliferação de fake news. Não sabemos se ainda há tempo para corrigir isso ou se agora já é tarde, não é verdade? O fato é que esse é um assunto de demasiada importância, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito se fala sobre a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que ela foi influenciada pela publicação, pelo impulsionamento de publicações, né, favoráveis ao Donald Trump e também desfavoráveis aos seus adversários, e que essas publicações foram, em sua maioria, pagas, imaginem só, com dinheiros russos. Então você tinha uma publicação que era impulsionada, patrocinada e paga em rublos, e o Facebook aceitava aquele dinheiro e impulsionava, mesmo que aquilo dali não fosse algo verdadeiro.
O Facebook aqui no Brasil, ele tomou uma atitude um pouco mais cautelosa. Ele demonstrou que iria atuar com rigidez. Nós sabemos, foi até um tema que foi comentado aqui no Tecnologia e Sociedade, né? Nós falamos que foram apagadas diversas contas, que foi provado que era uma rede criada para difundir notícias falsas, né? Disseminação de conteúdo falso, mas mesmo assim o que se verifica é algo que é muito ineficiente. Anos atrás houve um bloqueio, né? O WhatsApp foi bloqueado pela Justiça do Estado de Sergipe, justamente porque ele estava se recusando a entregar informações. Até se falava muito sobre a adoção de criptografia ponta a ponta, se aquilo dali era benéfico, se aquilo dali iria ajudar ou não, né? E hoje a gente vê que muitas das pessoas que se colocaram contrários ao bloqueio do WhatsApp, hoje eles são os primeiros a falar: tem que regulamentar, tem que proibir, tem que fazer aquilo, tem que fazer outro e tudo mais. Veja só como que a disseminação de notícias, a disseminação de informações se tornou incontrolável, especialmente a disseminação de notícias e informações sabidamente falsas. Temos que ter muita cautela, já falamos algumas vezes aqui sobre como verificar se a notícia é falsa ou não, e resta-nos ter um pouco mais de consciência. É isso que eu peço para todos, tá, pessoal? Semana que vem a gente tá de volta, tá, gente? Um abraço grande, tchau para vocês! Valeu, Leonardo, sempre contribuindo bastante, né? E olha só, uma novidade para quem gosta de ouvir música em fone de ouvido de qualidade. A Microsoft lançou na semana passada o Surface Headphones, com um recurso extra. O fone vem com a Cortana, a assistente de voz da empresa. Uma das maiores vantagens da assistente de voz do fone de ouvido é que o usuário tem a possibilidade de adicionar comandos sem usar as mãos. Por exemplo, ele pode pedir para pausar, mudar de música ou até iniciar uma playlist. Os fones sem fio vêm com cancelamento de ruído e esse recurso pode ser ajustado em 13 níveis diferentes. Também existe a opção de usar o dispositivo com fio, mas o cabo precisa ser de 3,5 mm e ter entrada USB-C. No total, a Microsoft adicionou 8 microfones com 2 desses em cada um dos lados do fone para capturar o áudio da melhor forma possível. O dispositivo também vem com um controle de toques para pausar e tocar músicas. A bateria é outro ponto alto do fone. Se o usuário usar via Bluetooth, a Microsoft promete autonomia de bateria de 15 horas seguidas. Já para quem preferir usar o cabo, são 50 horas, ou seja, mais do que o triplo de tempo de duração via Bluetooth. Os novos fones da família Surface já estão disponíveis no site da Microsoft, mas por enquanto só nos Estados Unidos. Por lá, o dispositivo pode ser comprado por $350, o que corresponde a R$ 1.365 sem imposto. Para quem curte música, um fone de ouvido desses é tudo, né? E a gente fala agora de aniversário, ou melhor, aniversários. No vídeo do Tecmundo dessa semana, você confere 15 tecnologias e marcas que completaram ou vão completar 20 anos em 2018. 15 tecnologias e marcas que fazem 20 anos em 2018. O Windows 98 tinha a difícil tarefa de substituir o Windows 95, um dos maiores sucessos da Microsoft. O sistema operacional foi lançado em 25 de abril e trouxe várias novidades e melhorias. Dá para destacar a navegação entre pastas dentro da janela, suporte a novidades como DVD e USB e programas voltados para a internet, sem contar aquele som de inicialização clássico, os jogos e descansos de tela das versões anteriores. Em 4 de setembro de 98, os universitários Larry Page e Sergey Brin fundaram uma empresa para dar continuidade a um projeto com bastante potencial, um certo buscador chamado Google. A primeira sede era a garagem de Susan Wojcicki, que logo depois também foi trabalhar na companhia. Nesse ano, ainda foi desenvolvido o PageRank, o algoritmo que classifica as páginas encontradas. No primeiro ano, o índice do Google já tinha 26 milhões de páginas.
O iMac G3 é a primeira versão daqueles computadores da Apple com monitores de traseira colorida. O modelo inicial era só azul, mas deu início a uma linha que existe até hoje. Ele foi um dos primeiros projetos de Steve Jobs no seu retorno à Apple, que aconteceu um ano antes. Como especificações, ele trazia chip de 233 MHz, 32 MB de RAM e 4 GB de disco rígido. 2 celulares históricos da Nokia que fazem parte da mesma linha saíram há 20 anos. O primeiro é o Nokia 5110, um dos primeiros da marca que ficou conhecido como resistente a qualquer pancada e com bateria praticamente infinita. Ele foi um dos primeiros celulares com capa removível e opções coloridas para personalização. Já o 5120 era praticamente o mesmo modelo atualizado e um dos primeiros com o clássico absoluto Snake. Os processadores Intel Celeron foram os primeiros de muita gente. Essa linha popular começou com os modelos Covington e Mendocino e foi baseada no Pentium II. Os Celeron foram bastante criticados por baixo desempenho, sendo que o primeiro nem contava com cache secundário embutido, só que o baixo custo e o bom uso em overclocks fizeram as vendas bombarem. O Game Boy Color foi lançado em outubro de 98 no Japão e revolucionou os portáteis com a paleta de cores. Ele detonou a concorrência também pela capacidade técnica, a retrocompatibilidade, o suporte infravermelho e os modelos de tonalidades diferentes. Isso sem contar a biblioteca de jogos novos, como Pokémon Gold e Silver. O Dreamcast foi o sucessor do Saturn e deveria colocar a Sega na concorrência direta com o PlayStation e o Nintendo 64. Ele era bastante avançado tecnicamente, tinha vários controles especiais como o de pesca e até um modem para a internet. Ele foi descontinuado em 2001 sem atingir as expectativas de venda, mas ficou no coração de muita gente. Essa mistura de eletrônico com bicho de pelúcia da Tiger Electronics tem uma cara meio esquisita, mas fez um sucesso absurdo. O Furby tinha como destaque o aprendizado contínuo, inclusive aprendendo a falar a língua do dono e a capacidade de mexer olhos e orelhas. Ele já perdeu a fama e o fator novidade, mas é vendido em uma versão repaginada até hoje. A Brasil Telecom, ou BRT, nasceu em 98 com a privatização da Telebrás e atuou em vários estados. As linhas de telefonia, os portais IG e IBEST e a marca BR Turbo de banda larga eram os destaques da empresa, que foi uma das maiores do país em telecomunicações. Ela foi incorporada pela Oi a partir de 2009, mas manteve a mesma infraestrutura. E tem mais a empresa da área na lista. É a Telefônica Brasil, o braço nacional do grupo espanhol Telefônica. Ela também nasceu após o fim da Telebrás e passou por várias reviravoltas. Ela adquiriu a operadora Vivo, a operadora GVT e o portal Terra. O Sony Memory Stick é o cartão de armazenamento proprietário da Sony para ser usado em câmeras, PCs e no PSP, e deu muita dor de cabeça para os usuários. Alguns anos depois, ela também passou a licenciar o formato, já que reconheceu a derrota na rivalidade contra os cartões SD. O tamanho máximo da primeira geração do Memory Stick era de 128 MB. Em 98, o lendário Netscape Navigator, antigo líder do mercado de browsers, virou gratuito e teve o código-fonte liberado. Logo no dia seguinte, um ex-funcionário já aproveitou o momento e abriu a Mozilla.org. A empresa começou com ferramentas de desenvolvimento e aplicativos para parceiras e tinha como logo uma cabeça bizarra de um dinossauro na cor vermelha. O Firefox, que se tornaria o carro-chefe da marca, nasceu apenas em 2003. O embrião do PayPal também nasceu neste ano, ainda sob o nome de Confinity e fazendo softwares de segurança. Só 2 anos depois, a empresa dos investidores Peter Thiel, Max Levchin, Luke Nosek e Ken Howery se juntou com a X.com, uma pequena companhia bancária fundada por ninguém menos que Elon Musk. A partir daí, ela passou a lidar com finanças. A Estação Espacial Internacional é uma das grandes conquistas espaciais recentes do ser humano e ainda é muito usada para abrigar astronautas e experimentos. E o pontapé inicial na construção dela foi em 98, com o lançamento do módulo russo Zarya. Ele foi o responsável por energia elétrica, armazenamento e propulsão da estação em suas fases iniciais. O último módulo só foi acoplado em 2011. O MySQL é uma forma de gerenciar bancos de dados a partir da linguagem de consulta estruturada, ou SQL. Ele foi criado como um software livre na Suécia e é muito popular até hoje, especialmente pela integração com PHP e vários recursos de bancos de dados populares. Versões internas já circulavam antes, mas a primeira lançada ao público e para Windows saiu no ano de 1998. E aí, você se lembra de usar algumas dessas tecnologias ou marcas quando elas foram lançadas? De qual você sente mais saudades nessa época? Aproveite para dar um joinha no vídeo,
assinar o canal do Tecmundo para mais vídeos como esse e até a próxima! Nem parece que faz tanto tempo, né? E o programa de hoje fica por aqui, pessoal. Na próxima edição, a gente volta com mais tecnologia para vocês. Até semana que vem!